O oceano é um campo de guerra invisível. Lá embaixo, onde a luz desaparece e o som se torna a única forma de enxergar, a maioria das criaturas sobrevive por instinto. Mas existe uma exceção. Uma que não caça apenas por fome, mas por lógica. O predador que pensa antes de atacar, herdados de gerações. Assim como nós, elas transmitem conhecimento. O que uma aprende, a próxima já nasce sabendo. Mas será que isso é tudo? Em algumas regiões da Antártida, orcas trabalham em formação para derrubar focas de blocos de gelo. Elas nadam em sincronia, criam ondas artificiais e observam o gelo rachar com a precisão de um plano militar. Em outras partes do mundo, como na Noruega e no Canadá, desenvolvem táticas totalmente diferentes. Cercam cardumes e lançam bolhas em volta, forçando os peixes a se agruparem antes de atacar. É um espetáculo de coordenação que transforma o caos em matemática. Mas talvez o mais inquietante seja o que aconteceu nos últimos anos. Relatos no Atlântico e no Mediterrâneo mostram orcas atacando embarcações, não para se alimentar, mas como se estivessem treinando. Biólogos acreditam que estão ensinando as mais jovens a lidar com novos invasores do território. E isso muda tudo, porque um predador que aprende com a própria experiência deixa de ser refém do ambiente. Ele começa a moldar o próprio mundo. Há registros de orcas que desenvolvem preferências alimentares específicas. Algumas caçam apenas arraias, outras apenas tubarões, e há grupos que nunca atacam mamíferos, como se tivessem um código de ética natural. Elas sabem quem são e o que são. E como os cientistas explicam essa inteligência? Alguns cientistas descrevem as orcas como mentes distribuídas. Cada membro do grupo é uma peça de um cérebro coletivo, capaz de tomar decisões em frações de segundo. Agora imagine o que significaria ser o predador mais eficiente que a Terra já produziu. Um corpo moldado por 60 milhões de anos de aperfeiçoamento, testado por eras de extinções, tempestades e colisões continentais. Como algo assim ainda existe, praticamente inalterado? Enquanto tantas outras espécies desapareceram, a resposta está no design da própria natureza. Cada curva do corpo do tubarão branco foi esculpida pela física da sobrevivência. As mandíbulas, por exemplo, funcionam como uma guilhotina hidráulica viva. Cada dente é substituído automaticamente por outro, como se o oceano tivesse criado seu próprio sistema de reposição infinita. A força da mordida ultrapassa 1 tonelada, capaz de arrancar um pedaço de uma foca adulta como se fosse manteiga. Mas o segredo real está nos sentidos. Ele não precisa ver. O olfato localiza uma única gota de sangue dissolvida em uma piscina inteira de água. E o mais intrigante, o focinho abriga sensores elétricos, chamados ampolas de Lorenzini, que detectam os pulsos de músculos vivos a quilômetros de distância. Já imaginou enxergar o mundo por meio da eletricidade? É exatamente isso que ele faz. Para o tubarão, o oceano é um mapa pulsante de energia, um universo de sinais invisíveis. E se você acha que isso é ficção, saiba que até a engenharia humana tentou copiá-lo. Quando cientistas analisaram a pele do tubarão branco em microscópio, descobriram que ela é feita de milhares de minúsculos dentículos dérmicos, dispostos em padrões que reduzem o atrito com a água e impedem o acúmulo de parasitas. Esse design inspirou os trajes de natação usados por atletas olímpicos e até o revestimento de submarinos modernos. A tecnologia chama de inovação o que o tubarão faz há milhões de anos. Mas talvez o detalhe mais curioso esteja no comportamento. Ele não ataca de qualquer jeito, existe uma técnica por trás. Cientistas já observaram tubarões dando voltas ao redor de suas presas, medindo distância, correnteza e até a direção da luz, antes de decidir o momento exato de atacar. E quando ataca, tudo acontece em um único instante.
como se nada tivesse acontecido. Há relatos reais que ajudam a entender o tamanho desse instinto. Em 2015, pesquisadores da África do Sul registraram um tubarão branco atacando uma foca no ar, literalmente saltando fora da água a mais de 3 metros de altura. A cena foi capturada por câmeras e estudada por biólogos do Marine Dynamics, que confirmaram: o salto não era acaso, era técnica. Ele usou o ângulo exato do Sol para esconder sua aproximação, e o ataque foi fatal em menos de 2 segundos. E o mais impressionante é que ele faz tudo isso sem depender da visão, sem depender do som. Ele lê o oceano de forma que a ciência humana ainda tenta compreender. Por isso, muitos o chamam de relíquia pré-histórica. Mas a verdade é outra. O tubarão branco é o ápice da engenharia natural, o ponto final da eficiência. Você já pensou que existe um animal que sobreviveu a tudo? Asteroides, extinções em massa, o nascimento dos mamíferos, das aves e até do próprio ser humano. E ele continua aqui, assistindo o planeta girar como quem observa uma repetição antiga. Esse é o crocodilo de água salgada, uma criatura que parece saída de outro tempo, mas que na verdade nunca foi embora. O corpo dele é um documento biológico, um manual de sobrevivência escrito antes mesmo de existirem florestas, como as conhecemos. Enquanto outras espécies precisaram se adaptar, o crocodilo simplesmente funciona. E há algo quase inquietante nisso. Como um animal que praticamente não mudou em 200 milhões de anos, conseguiu se manter no topo da cadeia alimentar até hoje. A resposta está na arma mais subestimada da natureza: a paciência. O crocodilo de água salgada pode passar dias, às vezes semanas, imóvel, com apenas os olhos acima da superfície. Ele mede o tempo em batimentos cardíacos. Espera o momento exato, o erro mínimo de quem se aproxima demais da margem. E quando o ataque acontece, é tarde demais. Não há aviso, não há luta, não há fuga. O corpo da vítima é puxado para dentro, e o que se segue é o giro mortal. Uma rotação tão rápida e violenta que tritura músculos, ossos e destino em questão de segundos. Agora pense, como um animal desse tamanho, com mais de 6 metros de comprimento e mais de 1 tonelada de peso, consegue se mover com tanta precisão? A mordida dele ultrapassa 2 toneladas de força, o equivalente a ser esmagado por um caminhão. Nenhum outro predador na Terra atinge essa potência. Para os povos aborígenes da Austrália, o crocodilo representa o equilíbrio entre vida e morte, o ciclo natural que nenhum ser humano deveria quebrar. E talvez exista sabedoria nisso, porque o crocodilo não mata por impulso nem por fúria, ele executa um papel que o tempo ainda não ousou substituir. Mas no fundo do mar, onde o escuro parece eterno e a pressão esmagaria qualquer máquina humana, vive um caçador que transforma o corpo em truque, um mistério ambulante, uma criatura que decidiu vencer sem usar força, que caça com a mente, com a pele, com o disfarce. A pele de um polvo é feita de cromatóforos, células que mudam de cor e textura em milissegundos. Um instante, ele é uma pedra, no outro, um pedaço de coral. Já pensou em um corpo capaz de pensar a própria forma? É isso que o polvo faz. A cada piscada de cor, ele se adapta, engana e sobrevive. Mas o verdadeiro poder está na mente. O polvo tem o sistema nervoso mais estranho do reino animal. 2/3 dos neurônios ficam nos tentáculos. Cada braço age com autonomia, sente gosto, textura e movimento, reagindo antes mesmo que o cérebro central processe o que está acontecendo. É como se o animal tivesse 8 mentes trabalhando ao mesmo tempo, e todas cooperando para o mesmo fim: caçar. Em cativeiro, polvos abriram potes com tampa, manipularam travas e até roubaram comida de aquários vizinhos durante a noite, voltando sorrateiros antes do amanhecer. Eles aprendem observando.
memorizam caminhos e resolvem problemas que deixariam mamíferos em apuros. E o ataque, quando acontece, é um espetáculo de precisão. O polvo envolve a presa num abraço químico. As ventosas se prendem com força, enquanto enzimas injetadas paralisam músculos e dissolvem o tecido. Não há pressa, apenas método. A biologia ainda tenta entender como esse animal reescreve o próprio código genético. O fenômeno chamado RNA editing permite que o polvo altere suas proteínas em tempo real para se adaptar ao ambiente. É como se fosse um programador que atualiza o próprio corpo em plena caçada. Durante séculos, marinheiros acreditavam que o polvo era uma criatura demoníaca, uma espécie de espírito do abismo. Hoje sabemos que é apenas o cérebro mais sofisticado do oceano. A diferença é que ele usa essa inteligência para o mesmo propósito que todos os predadores: continuar vivo. Talvez o maior truque do polvo não seja mudar de forma, e sim mudar as regras do jogo. Agora vamos viajar para um canto esquecido da Indonésia, um lugar entre vulcões e florestas que cheiram a enxofre, onde vive um animal que nos faz relembrar da pré-história. O dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo, e cada passo seu parece carregar o peso de um tempo antigo demais para ser medido. Ele não precisa rugir nem correr, basta existir para impor respeito. Com 3 metros de comprimento e 150 quilos, o Komodo caça búfalos, cervos e até humanos. A caçada não é um espetáculo de velocidade, e sim de paciência. Ele observa, segue o vento, analisa o cheiro do sangue. Durante muito tempo se acreditou que matava por infecção, graças às bactérias na saliva. A ciência mostrou algo mais sofisticado: o veneno. Glândulas na mandíbula liberam substâncias que impedem o sangue de coagular e reduzem a pressão da vítima até ela desmaiar. O lagarto apenas segue o rastro, com a calma de quem sabe que o fim é certo. É uma morte lenta, inevitável e quase silenciosa. E quando chega o momento de se alimentar, o espetáculo químico continua. O Komodo consome tudo: carne, ossos e até cascos. Seu sistema digestivo é tão agressivo que transforma qualquer carcaça em energia pura. Cada aspecto desse animal parece um lembrete de outro tempo. Ele é o herdeiro direto de uma linhagem que atravessou eras inteiras sem precisar mudar. Enquanto outras espécies lutam para se adaptar, o Komodo simplesmente persiste. Não precisa de melhorias porque o que ele é já basta. Nas ilhas de Flores e Rinca, moradores o chamam de neto do dragão. Para eles, o Komodo não é um monstro, é um guardião. E talvez estejam certos, porque em cada movimento lento, em cada olhar fixo, existe a sensação de que o tempo ali dentro parou. Quando o vento sopra nas ilhas e o sol toca as escamas dele, é impossível não sentir que estamos diante de algo que o mundo esqueceu de apagar. Um predador que continua lembrando a terra que o passado ainda está vivo. Em um mundo onde tudo foge das cobras, existe um pequeno mamífero que avança. Sob o calor escaldante da savana africana, quando até o ar parece vibrar, o mangusto caminha entre arbustos e pedras à procura de algo que a maioria dos animais evita. O encontro entre ele e uma mamba negra é uma das cenas mais tensas que a natureza oferece. 2 movimentos errados significam a morte. Com menos de 1 quilo, ele encara um predador cujo veneno é capaz de derrubar um búfalo. E mesmo assim, quase sempre vence. O segredo está escondido dentro do corpo. Uma mutação genética que o torna imune a neurotoxinas. Enquanto a cobra confia no medo, o mangusto confia na biologia. Mas a vitória não vem só do corpo, vem da mente. Ele dança. Circula a serpente em espirais, provoca, engana, força o ataque. O tempo parece se esticar quando ele salta. Um movimento errado e o veneno seria o fim.
mas o golpe acerta a cabeça e a luta acaba. É um duelo de precisão milimétrica, um jogo entre coragem e instinto. Nas aldeias da Índia, esse combate virou lenda. O mangusto é símbolo de bravura, um exemplo de que ousadia e cálculo valem mais do que tamanho. A natureza, em sua ironia, colocou dentro do menor corpo uma das maiores lições de sobrevivência. O medo pode ser derrotado quando você o encara de frente. A águia careca não é apenas um símbolo. É um sobrevivente que aprendeu a decifrar as leis invisíveis da natureza. Essa ave vive entre o equilíbrio e o caos. Caça em regiões onde a comida desaparece por meses e onde cada decisão é uma questão de vida. Ela usa o gelo a seu favor, patrulhando margens e lagos em busca de fissuras onde os peixes se movem por baixo da crosta fria. Quando mergulha, o impacto é um clarão na superfície. O corpo desaparece na água e, quando ressurge, as garras trazem o reflexo prateado da sobrevivência. Mas o que mais impressiona não é a caça em si, é o controle. A águia careca pode enxergar um peixe nadando, ajustando o ângulo de mergulho em frações de segundo. E há um detalhe biológico fascinante. Seus olhos têm um tipo de retina dupla, que permite ver em alta resolução tanto o solo quanto o horizonte ao mesmo tempo. Enquanto nós focamos em um ponto, ela vê o todo. É como se estivesse programada para compreender o mundo de cima. Por isso, os povos nativos da América do Norte a veneravam muito antes de se tornar símbolo de um país. Para eles, a águia careca era mensageira entre mundos, o animal que levava os pedidos humanos até o espírito do céu. E, curiosamente, essa mesma simbologia sobreviveu na cultura moderna, ainda que por outros motivos. Hoje ela é lembrada como emblema nacional, mas seu verdadeiro poder não está nos brasões nem nas notas de dólar. Está na habilidade de existir onde quase nada mais consegue. Ela caça no gelo, se alimenta do que sobra, muda de território quando o clima a desafia e continua, sempre continua. De repente, um uivo corta o ar. Grave, arrastado, ancestral. É o chamado do lobo, e quem o ouve sabe que algo está prestes a acontecer. Poucos predadores carregam tanto mistério e respeito. Na natureza, ele transforma a caça em sinfonia. Cada lobo da matilha tem uma função específica: um guia, um perseguidor e um bloqueador. O ataque é coordenado como uma coreografia invisível, onde o erro não tem espaço. Você já imaginou o que é derrubar um alce 10 vezes maior que o próprio corpo, apenas com tática e trabalho em equipe? É exatamente isso que os lobos fazem. A força vem da comunicação. Estudos mostraram que eles dominam mais de 12 tipos de vocalizações, e cada som carrega emoção, comando e direção. É o idioma da sobrevivência, refinado por milhares de anos de adaptação. Mas existe algo mais profundo nesse animal. O lobo costuma mostrar empatia, conforta companheiros feridos, alimenta filhotes órfãos e até lamenta a perda de membros da matilha. A ciência chama isso de comportamento social complexo, bem parecido com os elefantes. Para quem observa, parece até humanidade. Durante séculos, o homem o transformou em vilão. Na Idade Média, o lobo virou sinônimo de maldição. Era caçado como se fosse a própria encarnação do medo. Mas a história virou. A biologia provou que ele é essencial ao equilíbrio dos ecossistemas. Quando os lobos voltaram ao parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, após 70 anos de ausência, algo extraordinário aconteceu. Rios mudaram de curso, florestas se regeneraram e populações de cervos voltaram ao equilíbrio. Tudo porque um predador havia retornado. O uivo do lobo hoje é um lembrete de que a natureza prospera na harmonia e não no domínio. Ele mata,
Mas o que faz de verdade é sustentar a vida. Você já parou para pensar que um dos predadores mais letais do planeta pesa menos que uma folha seca? A maioria das pessoas enxerga uma teia e pensa em sujeira ou descuido. Mas o que está diante dos seus olhos é uma armadilha molecular, uma obra de engenharia natural tão precisa que faria inveja a qualquer engenheiro humano. Cada fio é uma equação invisível entre força e elasticidade, calculada por instinto, construída no escuro, sem erro possível. A teia é uma extensão do corpo da aranha. Quando a presa toca nela, o tremor viaja pelos fios e entrega tudo: o tamanho, o peso e até o nível de desespero do que foi capturado. É como se a aranha estivesse lendo um código secreto escrito em vibrações. Ela não precisa ver o inimigo. Sente o medo dele. E há um motivo para tanta eficiência. Algumas teias são mais resistentes que o aço. O fio da Nephila clavipes, por exemplo, suporta 5 vezes mais tensão do que um cabo metálico do mesmo diâmetro. O exército americano chegou a tentar reproduzir esse material para coletes à prova de balas, mas a natureza continua sendo a única capaz de produzi-lo com perfeição. Mas o que realmente surpreende é o quanto as aranhas se reinventaram. Existem mais de 50.000 espécies conhecidas, e cada uma encontrou um jeito próprio de capturar e matar. Algumas criam teias subaquáticas e esperam o ar rarefeito sufocar a presa. Outras lançam fios como laços de caçador. Há também as que fingem ser flores, usando cores e odores para enganar insetos polinizadores. Agora imagine o impacto global dessa estratégia. Somadas, todas as aranhas do planeta devoram entre 400 e 800 milhões de toneladas de presas por ano. O mesmo volume de carne e peixe que toda a humanidade consome no mesmo período. Elas são as guardiãs do equilíbrio ecológico, o exército silencioso que mantém o caos sob controle. E talvez o mais curioso seja o método. Apenas esperam, com uma paciência que desafia o tempo. No fim, a natureza mostra que a morte, às vezes, vem no formato mais delicado possível, o de um fio flutuando no vento. Sua mandíbula é equipada com ligamentos hiperelásticos que permitem que ela engula ovos inteiros, muitas vezes várias vezes maiores que sua própria cabeça. A verdadeira mágica, no entanto, acontece por dentro. Ela possui projeções ósseas especializadas em suas vértebras cervicais, que funcionam como uma serra interna. Conforme o ovo desce pela garganta, essas vértebras pressionam e quebram a casca de dentro para fora. O conteúdo líquido é engolido, e a casca vazia é regurgitada em um pacote compacto. Mas por que essa especialização tão extrema? A resposta está na própria ecologia africana. Em um continente onde as estações ditam a abundância e a escassez, os períodos de nidificação das aves, ou seja, quando as aves vão para longe do ninho para buscar gravetos, criam uma janela de oportunidade. Um banquete temporário de nutrientes perfeitamente embalados. Para uma serpente que evita o confronto direto, tornar-se a ladra de berços mais eficiente do mundo foi a chave para prosperar onde outras falham. O mais curioso é que essas cobras vivem do lado de um dos ambientes mais apocalípticos do planeta. Um caldeirão onde a terra vomita suas entranhas. É oficialmente o lugar mais quente da Terra, em termos de temperatura média anual, frequentemente ultrapassando os 50 graus Celsius. Mas o calor é apenas o começo do pesadelo. A paisagem é uma pintura surrealista e venenosa. Fontes hidrotermais borbulham, expelindo enxofre e outros minerais que pintam o chão em tons psicodélicos de amarelo, verde e laranja. Esse lugar guarda um segredo brutal. Alguns povos acreditam que aqui é a porta para entrar no mundo do capiroto. Lagos inteiros são formados por ácido sulfúrico, capazes de dissolver o metal. O ar é carregado com gases tóxicos. A ciência por trás dessa beleza mortal é a própria agonia do planeta. O magma está tão perto da superfície
que a água subterrânea ferve, dissolve minerais e emerge como uma sopa química que pode afastar qualquer vida que tente chegar perto. Mas ainda assim a vida persiste. Micro-organismos extremófilos, bactérias e arqueias que desafiam nossa definição de existência foram encontrados prosperando nessas águas ácidas e escaldantes. Mas se este é o extremo geográfico, como as criaturas normais lidam com o desafio mais constante da África, o calor implacável. O sol africano não é apenas luz. É uma entidade física, uma força que dita o ritmo da vida e da morte. Para os répteis, criaturas de sangue frio que dependem do ambiente para regular sua temperatura, sobreviver a dias que podem facilmente passar dos 40 graus Celsius é uma questão de engenharia corporal e estratégia comportamental. Não é à toa que até as cobras costumam comer ovos aqui. Existe um lugar na África Oriental, abrangendo as vastas planícies do Serengeti na Tanzânia e do Masai Mara no Quênia, onde a própria terra parece ganhar vida e respirar em uma escala monumental. É o palco da Grande Migração, um fenômeno natural tão grandioso que desafia a nossa capacidade de compreensão, frequentemente chamado de uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Esta é a maior migração de mamíferos terrestres do planeta, um ecossistema inteiro em movimento perpétuo. Cerca de 1,5 milhão de gnus, acompanhados por aproximadamente 400 mil zebras e 200 mil gazelas, traçam um ciclo anual de quase 3 mil quilômetros. Qual a força motriz por trás dessa odisseia implacável? A resposta é a mais fundamental de todas: a busca por água e pastagens frescas, recursos ditados pelo padrão sazonal das chuvas. A migração segue um relógio climático preciso. Após a estação das chuvas curtas, geralmente de novembro a dezembro, as planícies do sul do Serengeti florescem, oferecendo pasto nutritivo, onde os gnus se reúnem para dar à luz, em um período sincronizado de poucas semanas, uma estratégia para saturar os predadores. Quando as chuvas longas cessam e as planícies do sul secam, o instinto coletivo os impulsiona para o norte e oeste, em direção ao corredor oeste e, eventualmente, ao Quênia. O ápice dramático dessa jornada são as travessias fluviais, especialmente do rio Mara. Aqui, milhares de animais se aglomeram nas margens, criando uma tensão palpável, antes de se lançarem nas águas infestadas por alguns dos maiores crocodilos do Nilo do continente. A travessia é um cenário de caos, pânico e carnificina, onde a correnteza, as margens íngremes e os predadores aquáticos cobram um preço terrível. Em terra, a jornada é igualmente perigosa. Enquanto nós, por vezes, reclamamos da vida, milhares de animais no mundo passam meses migrando apenas para conseguir sobreviver. Me diz se isso não é insano? A ciência ecológica por trás disso é fascinante, pois a migração é o motor que impulsiona todo o ecossistema. O pastejo constante dos gnus estimula o crescimento de novas gramíneas. Seus excrementos fertilizam o solo. E a inevitável mortalidade sustenta a complexa teia de predadores e necrófagos. É um sistema dinâmico, uma pulsação de biomassa, que define a própria identidade do Serengeti. E enquanto o dia exibe essa luta épica pela sobrevivência sob o sol escaldante, a chegada da noite revela um universo paralelo, com seus próprios perigos e estratégias. Você algum dia já se imaginou caminhando na África durante a noite? Já parou para pensar nos perigos que um lugar assim pode ter? Quando o sol africano mergulha no horizonte, pintando o céu com cores de fogo, a savana não adormece. Ela se transforma. O mundo visual dominado pela luz e pelas formas dá lugar a um universo regido pelos sons, pelos cheiros e pelas sombras. E é durante a noite, galera, que muitos bichos se escondem ou saem para caçar. É a inversão do poder, o início do turno de criaturas que evoluíram para dominar a escuridão. A biologia da noite africana é uma aula sobre adaptação e resiliência. A visão noturna de muitos predadores, como o leopardo, é amplificada pelo tapetum lucidum, uma camada refletora atrás da retina que o ajuda como um espelho, dando aos fotorreceptores uma segunda chance de capturar a luz escassa.
É o que causa o brilho dos olhos quando iluminados. Criaturas menores, como os gálagos, possuem olhos desproporcionalmente grandes para maximizar a captação de luz. Mas para muitos, a audição se torna o sentido primário. As orelhas enormes da raposa orelhuda funcionam como antenas parabólicas, captando os sons sutis de cupins se movendo no subsolo ou de insetos na grama. Identificar cada som durante a noite silenciosa desse ambiente pode significar a diferença entre a vida e a morte. As corujas, como a coruja leitosa, possuem discos faciais de penas que direcionam o som para seus ouvidos assimétricos, permitindo uma localização precisa da presa na escuridão total. O olfato também assume um papel crucial. As hienas malhadas, com seu olfato apurado, conseguem detectar o cheiro de uma carcaça a quilômetros de distância. Navegando pela noite através de um mapa de odores, o silêncio diurno é substituído por uma cacofonia. O coachar de sapos e rãs perto de corpos d'água, o zumbido incessante de insetos noturnos, o chamado territorial de hipopótamos fora d'água, o uivo de um chacal, o estalo de um galho, que pode significar a aproximação de um predador ou de uma presa. Para os herbívoros, a noite é um período de vulnerabilidade extrema, exigindo vigilância constante e sentidos aguçados ao máximo. É um mundo onde as regras são diferentes, onde a escuridão oferece tanto cobertura quanto perigo, um lembrete constante de que a savana tem duas faces, e a noturna é talvez a mais verdadeira. Mas existe uma ameaça que ignora o ciclo do dia e da noite, uma força da natureza que ataca a própria paisagem. Parece coisa de filme, meu amigo, mas na África, o predador mais implacável e de maior escala pode não ter garras, presas ou veneno. Às vezes, é o próprio céu que se volta contra a terra, armado com a fúria dos elementos. As tempestades de poeira e as secas prolongadas são fenômenos climáticos que transcendem a simples meteorologia. São eventos ecológicos e geológicos de poder colossal, capazes de remodelar paisagens e ditar o curso da vida e da morte em escala continental. E você aí achando que isso só acontecia em Marte, né? No Sahel, a zona de transição entre o Saara e as savanas mais úmidas, ou no deserto do Namibe, um dos mais antigos e áridos do mundo, o fenômeno do Habub é uma visão apocalíptica. Originado por fortes correntes descendentes de tempestades que levantam uma massa colossal de areia e poeira, ele avança como uma muralha sólida, podendo atingir alturas de 1.500 metros e se estender por centenas de quilômetros. A ciência por trás disso envolve uma física atmosférica complexa, mas o impacto é brutalmente simples. A visibilidade cai para zero instantaneamente. O ar se torna uma mistura sufocante de partículas finas que podem causar problemas respiratórios graves em animais e humanos. A força do vento, carregado de areia, atua como um jato abrasivo, erodindo formações rochosas e soterrando vegetação. Estima-se que mais de 20 milhões de toneladas de poeira do Saara viajem anualmente até a bacia amazônica, fornecendo fósforo e outros minerais essenciais para a fertilidade da floresta tropical. O peixe-gato africano e o bichir podem ser chamados de cápsulas do tempo biológicas. Conhecido como bagre andador, encontrado em quase toda a África e no Oriente Médio. Uma estrutura esponjosa e altamente vascularizada, localizada acima das brânquias. Um pulmão primitivo, permitindo-lhe extrair oxigênio diretamente do ar. Essa habilidade transforma a estação seca, mortal para outros peixes, em uma oportunidade. Usando suas fortes nadadeiras peitorais como muletas e ondulando seu corpo musculoso, ele rasteja pela terra úmida, às vezes por centenas de metros, em busca de um novo lar aquático. Ele possui um par de pulmões verdadeiros, conectados à sua faringe, que são notavelmente semelhantes em estrutura aos pulmões dos tetrápodes terrestres. Ele precisa vir à superfície para respirar ar,
ou se afogará. Mais impressionante ainda são suas nadadeiras peitorais lobadas. Diferente das nadadeiras finas e flexíveis da maioria dos peixes, as do bichir possuem um suporte ósseo interno robusto, articulado, que lembra a estrutura básica de um membro terrestre. Estudos de locomoção mostraram que ele pode usar essas nadadeiras para se apoiar e caminhar pelo substrato de forma semelhante aos primeiros vertebrados que se aventuraram em terra. E você aí achando que peixe não podia andar, né? Agora vou te mostrar um dos lugares mais bizarros do mundo. Há mais de 200 anos, um naturalista chamado Alfred Russel Wallace atravessou o mundo em busca de respostas. Ele dormiu em navios infestados de ratos, enfrentou febres tropicais, perdeu coleções inteiras em naufrágios e foi caçado por crocodilos enquanto estudava espécies no arquipélago malaio. Mas continuou, sempre continuou. Enquanto outros voltavam, Wallace seguia para o interior das florestas, onde cada passo podia ser o último, movido por uma curiosidade que parecia maior que o próprio instinto de sobrevivência. Foi ele quem, paralelamente a Darwin, formulou a teoria da seleção natural. A mesma força que criou cada predador desta lista, a mesma lógica que governa o equilíbrio do planeta até hoje. E o que essa história nos diz é simples e poderosa. A coragem não é a ausência do medo, é o impulso que o atravessa. A natureza é um espelho. Ela mostra que o mundo não premia o mais forte, nem o mais rápido, mas o que insiste, o que se adapta, o que levanta mesmo depois de cair. Esses predadores, cada um à sua maneira, são lembretes vivos de que a sobrevivência é uma arte e que desistir jamais fez parte do código genético da Terra. Então, da próxima vez que a vida parecer grande demais, lembre-se, tudo o que sobreviveu até hoje, das formigas ao crocodilo, do lobo à onça, só chegou aqui porque nunca parou de lutar. Agora eu quero saber de você. Qual desses predadores mais te impressionou? Deixe nos comentários porque essa conversa não termina aqui. Ela continua em cada um que ainda acredita que viver, apesar de tudo, é o maior instinto de todos.